do Senhor Jesus Cristo, amados, queridos irmãos em Cristo, louvamos a Deus por mais um dia estarmos na presença do Senhor, para louvarmos e adorarmos ao Senhor e aprendermos a sua santa e bendita palavra. Esses dias terríveis estamos vivendo, dias de pandemias, dias onde muitas pessoas estão, veja bem, preocupadas com o futuro, mas o nosso futuro dos cristãos está nas mãos do Senhor. E nós temos que agradecer a Deus porque tem nos sustentado, nos guardado. E estamos vivos porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado. Quero orar com você, com o teu lar agora. Deus querido, muito obrigado, Pai Santo, por mais um dia que o Senhor nos concede, por tudo que o Senhor tem nos concedido pelo ar que respiramos, pelo alimento, pela saúde, pela proteção divina, por tudo que o Senhor tem feito em favor dos teus filhos da tua igreja. Pai, consola agora o coração abatido, desanimado, ou angustiado, ou preocupado. Deus, age em favor dos teus filhos. Eu sei que o Senhor é o bálsamo, o socorro bem presente na hora da angústia. A hora da angústia chegou, Pai. Sabemos que em Ti está o socorro para nos abençoar. Pai Santo, guarde e abençoa cada vida, cada lar, cada família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós queremos meditar hoje nas profecias sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para nós darmos introdução no estudo, nessa pregação, eu quero que você abra a sua Bíblia, se possível, Epístola aos Hebreus, outros dizem Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: aos Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pai Santo, a Tua palavra foi lida, aplica em nossas vidas, nossos corações, nos ensina, nos capacita, Pai, através da Tua palavra, Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós sabemos que a carta aos Hebreus foi escrita para consolar os cristãos hebreus, os judeus. Depois da crucificação de Cristo, quando os apóstolos começaram a pregar, muitos se converteram. A Bíblia fala que muitos aceitaram o Senhor Jesus Cristo, ali os fariseus e outros, os líderes das sinagogas e tanta gente mais. E agora, essa carta foi escrita para consolar. E o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem é com certeza, embora alguns dizem que seja Paulo, outros Apolo, não importa quem foi que escreveu. Sabemos que esse texto que nós lemos aqui, o autor começa dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nos esses últimos dias pelo Filho. Então, no passado, no Velho Testamento, Deus usou os profetas para falar com o seu povo Israel. E a nós falou através de Cristo e através dos discípulos de Cristo, porque os discípulos de Cristo deram continuidade à obra de Cristo. Ele disse, foi bem claro com os discípulos: olha, você vai encontrar lá, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e semeis testemunhas. Então eles foram batizados com o Espírito Santo e se tornaram testemunhas de Jesus Cristo, substituto de Cristo, como diz Lucas escrevendo no livro de Atos. A obra que Jesus começou a fazer, a ensinar, então os discípulos começaram a ensinar. No passado, Deus falou pelos profetas. Então nós temos na profecia bíblica ensinamento a respeito da pessoa de Cristo em abundância. E como diz os historiadores, os grandes líderes da igreja no passado,
E diziam com propriedade que se nós não encontrarmos Cristo do Gênesis ao Apocalipse na Bíblia Sagrada, nós não estamos lendo a Bíblia como deveríamos ler. Então esse texto nos ensina claramente que Deus falou através dos profetas, falou aos pais dos hebreus. E quando você olha os profetas, você vai encontrar, desde o livro da Gênesis, no proto-evangelho, como é chamado, lá em Gênesis capítulo 3, onde o Deus fala sobre o sacrifício de Cristo, né? Que ele ia mandar o seu filho pisar na cabeça da serpente, pisou, embora a serpente picaria o calcanhar dele, mas tudo isso aconteceu para o plano eterno de Deus ser cumprido na terra. Isaías é o profeta que mais profetizou a respeito da pessoa de Cristo. E quando você começa a estudar as profecias a respeito de Cristo e Isaías, é uma riqueza tão grande que a gente começa a ficar, muitas vezes, preocupados, porque as profecias se cumpriram quase todas. Só falta se cumprir, na verdade, 2 profecias e meia se cumprir na sua integridade. O resto já se cumpriram todas. E se cumpriram todas, 80%, 90%, o resto vai se cumprir também. Então nós temos que estar preocupados com o cumprimento das profecias. A primeira profecia você encontra em Isaías 7,14, onde o profeta profetizou que a virgem conceberá e terá um filho que será chamado Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Aí você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 22, 23, você vai ver também no Evangelho de João, falando que sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, né, foi Deus feito em carne, nasceu em forma de carne, nasceu da virgem, como profetizou o profeta. Maria era uma moça virgem, não tinha tido contato com o homem ainda, foi gerado pelo Espírito Santo, a pessoa de Cristo no ventre de Maria. Ele nasceu e nós cremos na virgindade de Maria após o nascimento de Cristo. Isso também é muito importante na teologia. O nascimento virginal de Cristo não anulou a virgindade de Maria. Então essa profecia se cumpriu, de Isaías 7,14 e Mateus 1, 22 e 23. E João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 também fala sobre a pessoa de Cristo. Outra profecia de Isaías se cumpriu também, você encontra Isaías 8, 17 e 18, sobre o servo que o Senhor ia trazer de volta os filhos de Deus para Deus. Para sinais e maravilhas de Israel. E você encontra agora em Hebreus capítulo 2, versículo 13, que Hebreus fala exatamente, aqueles que colocam a sua confiança em Jesus Cristo, tornam-se filhos de Deus. João deixa bem claro isso também no capítulo 1, e a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então essa profecia também se cumpriu na pessoa de Cristo. E se cumpriu, irmãos, nós temos que agradecer a Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. Nós temos que agradecer a Deus, que a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre literalmente. A terceira profecia de Isaías se cumpriu, está no capítulo 9, versículo 1 e 2, onde Isaías diz: uma luz brilhará sobre a Galileia, para aqueles que andam nas trevas. Mateus capítulo 4, do verso 12 ao 16, Jesus trouxe luz ao povo da Galileia, como diz lá Mateus, o pessoal que estava na região da sombra da morte, a luz iluminou aquelas pessoas, e a luz veio ao mundo para clarear, iluminar todo ser humano. E então essa profecia também se cumpriu na pessoa de Cristo. Olha que maravilha quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada. Outra profecia que nós vemos em Isaías, essa aqui ainda não se cumpriu. Ela irá se cumprir no reino milenar de Cristo aqui na terra. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz assim: nascerá uma criança que se assentará no trono de Davi e trará justiça para sempre. Então, quando você olha Apocalipse 19, 16, Jesus nascido como bebê, reinará no trono de Davi durante o reino do milênio e no céu para sempre. Jesus está sentado no trono à destra de Deus, mas ainda não é no reino milenar, o trono de Davi não, porque o trono de Davi será quando Jesus estiver aqui na terra como Deus.
encarnado em seu corpo glorificado agora, para se assentar lá em Jerusalém e reinar sobre o judeu e sobre toda a igreja e todos que passarem pela grande tribulação. Então essa profecia, em parte Jesus veio, nasceu, essa criança nasceu, mas agora vai se cumprir literalmente no reino milenar de Cristo, onde Jesus vai se sentar lá no reino milênio para julgar todas as nações. Capítulo 11, versículo 1 ao 5, você vai encontrar outra profecia que você encontra também cumprida em partes. Veja bem, um rebento do tronco de Jessé, a linhagem de Davi, será cheio do Espírito Santo do Senhor e estabelecerá a justiça sobre a terra. Mateus capítulo 1, Jesus é da linhagem de Jessé, que Jessé foi pai de Davi. Você vai ver exatamente Jesus, dessa linhagem de Davi, reinará na terra durante o milênio. Porque Jesus, embora fosse rei, ele não reinou como rei no seu ministério terreno, na sua primeira vinda. Ele veio como servo, ele mesmo falou, deixou bem claro isso. Mateus 20, 28, Marcos 10, 45. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então, amados irmãos, nessa profecia também vai se cumprir. Se cumpriu a metade, a outra metade vai se cumprir no milênio. Então, amados irmãos, nós vemos aqui agora uma outra profecia, em Isaías capítulo 11, versículo 10, que diz aqui que os gentios procurarão a raiz de Jessé. Romanos capítulo 15, verso 12, Paulo nos dá a entender que os gentios chegam a Deus através de Jesus. Quem nós buscamos para a nossa salvação? Quem nós buscamos para sermos reconciliados com Deus? Anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Não adianta você procurar em outra pessoa, numa igreja ou num credo, para nós nos reconciliarmos com Deus somente através da pessoa de Cristo. Então essa profecia se cumpriu também. Outra profecia, irmãos, também de Isaías, se encontra no capítulo 28, versículo 16. Deus assentará em Sião uma pedra de esquina, como sinal para os que creem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 6, diz que Jesus é a pedra viva, na qual as pessoas devem crer, pedra de esquina, pedra angular. Então nós temos que crer que essas profecias se cumpriram. Então nós temos motivos de crer no Evangelho, de tentarmos viver o máximo que pudermos a mensagem do Evangelho, porque se Jesus, irmãos, veio como prometido pelos profetas, através de Deus, veio, cumpriu o seu ministério na terra, ele disse: é necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo, mas eu voltarei a vós outros e vos levarei para mim mesmo. Isso quer dizer o que? Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é o ano que vem, ou se é não importa. Ele falou que voltaria e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então nós devemos crer nas profecias e estudarmos as profecias para não sermos iludidos com o sistema que tenta anular, irmãos, a escatologia bíblica. Não estou pregando escatologia fundamentada em um dogma, não. Isso aqui são profecias bíblicas cumpridas em Cristo, que irão se cumprir em Cristo, depois no reino milenar de Cristo. Outra profecia, meus irmãos, que Isaías também, que se cumpriu, está lá em Isaías capítulo 40, versículo 3, que diz assim: uma voz conclama, e aqui o caminho do Senhor seja preparado, uma voz clamando para que o caminho do Senhor seja preparado. Aí você olha Mateus 3, 1 ao 3, João Batista preparou o caminho do Senhor como antecipação para a chegada de Jesus. João, quando questionaram ele, dizendo se ele era o Cristo, falou assim: não, eu sou a voz que clama no deserto. Ele quer dizer, estou preparando o caminho daquele que foi profetizado e que virá
logo após mim. E ele disse assim: aquele que vem após mim, eu não sou digno de atar sua salpaca, sua sandália. Olha que coisa maravilhosa. A profecia bíblica se cumpre na sua integridade. Irmãos, nós devemos adorar o nosso Deus, glorificar o nosso Deus, porque Deus tem sido bondoso, misericordioso com o seu povo, com a sua igreja. Deus não deixa ninguém iludido, ninguém desanimado, ninguém angustiado, não. Creia na Bíblia Sagrada e o seu coração vai ficar satisfeito, com gozo e alegria. Aleluias, louvado seja Deus, amados queridos irmãos em Cristo. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, quando nós começamos a olhar para essa questão de João Batista, que foi profetizado, o último profeta que falou sobre ele foi Malaquias, e se cumpriu literalmente. Como é glorioso, irmãos, você vê que a Bíblia se cumpre na sua integridade. Olha como é maravilhoso isso. Outra profecia que Isaías também se cumpriu, está em Isaías 42, o verso 1 ao 9. O servo escolhido por Deus, não é pretensioso, mas totalmente eficaz para a justiça às nações. Abrirá os olhos ao cego e libertará os cativos. Mateus 12, do 15 a 21, Jesus curou os doentes, mas não queria ser identificado antes do tempo, devido a essa profecia será plenamente cumprida no reino do milênio. Se cumpriu em parte e vai se cumprir no reino milenar. Jesus falou assim: hoje se cumpriu essa profecia em mim. Curou cego, curou coxo, fez um monte de coisa, mas vai se cumprir também no milênio, porque no reino milenar não vai existir, irmãos, mais debilidade humana, como o pecado colocou. Não vai existir coxo, aleijado, cego, nada disso. A criação de Deus será restaurada, e Deus quer restaurar através das profecias bíblicas a nossa fé verdadeira em Deus, a nossa confiança absoluta em Deus, e Deus ser glorificado através das nossas vidas. Irmãos, como é gostoso pensar nas profecias. Às vezes você começa a pensar, você nem dorme mais, você fica alucinado, vamos dizer assim a palavra mais correta, você fica alucinado de ver as coisas de Deus se cumprindo, e você fala assim: meu Deus, como Deus é organizado, Ele planeja tudo com detalhes. Já há quanto tempo, irmãos? Há quantos milhões de anos Deus projetou isso? E se cumpre na sua integralidade. Deus faz o que é reto aos nossos olhos, para vermos um Deus ordeiro, justo, um Deus compassivo, misericordioso, que dá oportunidade a todos para um dia estar com Ele na glória. Irmãos, outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, outra profecia de Isaías também cumpriu a metade, e a metade vai se cumprir no milênio, está em Isaías 49, do 1 ao 13. Haverá um servo escolhido para trazer Israel de volta a Deus. Veja bem, vai ser a pessoa de Cristo. Quando eles verem Jesus, que eles transpassaram, como diz lá Zacarias, ainda que é desprezado por muitos, ele será a luz para as nações, restaurará a terra, libertará os prisioneiros. Está lá em Isaías 49, do 1 ao 13. Esta profecia foi parcialmente cumprida no ministério terreno de Jesus. Jesus foi o servo escolhido para trazer Israel de volta a Deus, mas Israel não quis Jesus. Porque Israel, irmãos, veja bem, quando você pega o Velho Testamento, você vai ver dois Jesus no Velho Testamento. Um Jesus conquistador, aquele que derrota todos os seus inimigos, que é o Jesus depois do arrebatamento, quando virá com a igreja no corpo glorificado na sua segunda fase. E tem o Jesus sofredor. O judeu, quando viram Jesus pregar que ele tinha que sofrer, padecer, morrer, eles não aceitavam mesmo, porque os judeus estavam acostumados a Deus agir. Eles pediam para Deus descer fogo do céu, como Elias pediu, Deus desceu. Eles pediam para Deus fulminar os adversários, Deus fulminar, mandou um anjo, matou 185 mil soldados inimigos de Israel. Então estava acostumado com isso. Agora vai aceitar um Jesus pacificador? Um Jesus que vai dar sua vida em resgate para as pessoas? Então eles não aceitaram Jesus, mas nós aceitamos, e glória a Deus por isso. Estamos vivos, com a vida eterna garantida na pessoa de Cristo, e vamos viver eternamente com o Senhor nos céus. Então essa profecia, Isaías 49, do 1 ao 13, se cumpriu em parte, e o restante vai se cumprir no milênio. E eu sempre digo, sempre ensinei, sempre falei, se parte se cumpriu,
por que a segunda parte não vai se cumprir? Com certeza irá. Quem estiver preparado, irmãos, vai receber bênção. Agora, quem não estiver preparado, se prepare, porque a coisa vai complicar para o seu lado. Outra profecia de Isaías, que se cumpriu também, está em Isaías 50, do versículo 4 ao 11, diz assim: um servo mestre eficiente será ferido, cuspirão nele, e será maldito entre os homens. Mateus 26, 67 e 27, do 6 ao 30, Jesus apanhou, cuspiram em seu rosto, durante seu julgamento na crucificação, se cumpriu tudo. E o Salmo 22, então, deixa bem claro isso. Jesus ali, o clamor de Jesus Cristo por esse momento, ali se cumpre até as palavras de Jesus, falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, a profecia se cumpriu a respeito da pessoa de Cristo na sua vinda, para salvar a nossa vida, para ser o Senhor da igreja, para ser o cabeça da igreja. E se Jesus veio para estabelecer a igreja aqui na terra, um dia Ele virá para levar a sua igreja com Ele, para ficar com Ele eternamente. Aleluias, glória a Deus por isso. Irmãos, temos motivos de sobra para sermos cristãos atuantes, sermos cristãos alegres, sermos cristãos, irmãos, que venham fazer a diferença nesse mundo. Não é um cristão apenas de nome, de título, não, mas cristãos alegres, contentes, porque nós temos um Salvador que foi predito milhares de anos antes que Ele viria, e Ele veio para salvar as nossas vidas. Isaías 52, verso 15, diz exatamente o seguinte: um servo causará admiração e purificação a muitas nações. Hebreus capítulo 12, versículo 24, 1 João 7, Jesus derramou seu sangue para trazer redenção a todo aquele que nele crê. Admiração, Jesus foi admirado por muitos, mas só o principal, Jesus purificou os pecados de todos aqueles que creem nele. Então, meus irmãos, essa profecia também se cumpriu. Outra profecia de Isaías também se cumpriu, está em Isaías 53, do 1 ao 12, que nós lemos todo mês na Santa Ceia, que diz assim: o servo será rejeitado, sofrerá e morrerá pelos pecados de outros. Jesus morreu para trazer redenção a todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Você está remido. Você crê em Jesus? Você está salvo. Você tem que crer e obedecer ao Senhor Jesus Cristo. As profecias para nos dar uma diretriz de que o nosso Deus, irmãos, é um Deus de amor, que projeta e programa o melhor para as nossas vidas. Não fique iludido com algumas profecias de homens que não têm compromisso com a palavra de Deus e profetizam tantas coisas terríveis, como a gente tem ouvido, né? Às vezes a gente recebe ligação, pessoas pedindo aconselhamento: pastor, eu ouvi isso de uma pessoa, e você vê que aquilo lá não tem nada a ver, com o reino de Deus. É muito pelo contrário. As pessoas muitas vezes, tentando adquirir subsídio para si, entregam as profecias. Olha só, olha que a pessoa ligou para mim esse dia e falou assim: pastor, fulano de tal assim, mandou eu depositar tanto na conta dele, porque ele sabe o que acontece, ele teve uma visão comigo, que se eu fizer essa oferta, Deus vai fazer isso na minha vida. Eu falei: rapaz, se você quiser fazer pela sua fé, faz, mas não crê que isso aí foi Deus que falou, não, porque Deus não vai mandar ninguém depositar na conta de outra pessoa, não, certo? Deus, se tiver que dar para você, a pessoa vai levar na tua casa, na tua mão, aí que Deus vai fazer. Que negócio é esse? Toma cuidado com isso daí. Outra profecia, irmãos, diz aí, também se cumpriu, está no capítulo 61, do versículo 1 ao 3. Um servo será apontado para pregar boas novas, curar os quebrantados e proclamar libertação. Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21, Jesus anunciou que o seu ministério era o cumprimento desta profecia. Irmãos, se Jesus bateu o martelo, se cumpriu em mim, como ele diz lá em Lucas, está cumprido. Então, se todas são 14 profecias de Isaías a respeito de Cristo, 10 se cumpriram literalmente, e 4 se cumpriram meio a meio. Você acredita que vai se cumprir os restantes?
Se você não acredita, você não está no plano eterno de Deus. Nós temos que crer que irá se cumprir, porque Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. O que está acontecendo no mundo esses dias, meus irmãos, o que está acontecendo no mundo desse século 21, principalmente nesse ano agora 2020, é um sinal que precede a vinda do Senhor, porque Ele falou que antes da sua vinda viria sinais dos céus na terra, fomes, peste, terremotos, maremotos, tantas coisas mais. Você viu o que aconteceu há pouco tempo aí na Praia Grande? O mar derrubou barraca, invadiu a praia, aquelas coisas todas. Sinais para nós, igreja. Nós temos que estar atentos, porque Jesus está mostrando para nós, igreja, que as profecias se cumpriram e irão se cumprir o restante que falta. Que nós estejamos preparados, irmãos, preparados para a volta do Senhor, porque não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Jesus virá buscar a sua igreja para Deus ser glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Diácono Valdevino, vem cá orar, meu jovem. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Diácono Valdevino está orando por você, pelo seu lar, pela sua família. Eu creio que Deus, irmãos, tem grandes coisas para a tua vida, para o teu lar. Creia na oração desse servo de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus. Irmãos, aqui estamos agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito, tem nos colocado em nossas mãos para realizar. E estamos nos dias em que essa pandemia tem trazido transtorno. E muitas das vezes eu fico a pensar, será que eu vou orar para o Senhor tirar esse mal? Mas será que esse mal não provém do Senhor? Para que o povo possa entender que há um momento de todos nós se levantarmos e se colocarmos na presença de Deus, crendo que Ele é o único que poderá nos trazer o quê? A salvação. Nós, como crente, cremos que o Senhor tem nos protegido. E para isso, nós precisamos também estar confiante, também nos processos que a medicina também tem trazido, nos orientando para ficarmos em casa, guardarmos o que é o nosso corpo para não sairmos por aí, para sermos contaminados. Então, devemos ter obediência. Então, oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, na graça do Senhor estamos aqui, meu Pai, agradecendo o Senhor por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. E até agora, Pai, o Senhor tem nos sustentado, a mim, a minha família e todos meus familiares, Pai. Eu rogo em favor da Tua igreja, Pai, que está plantada aqui na terra, que todos os Teus filhos possam estar conscientes e com o coração aberto, confiante, meu Pai, que um dia o Senhor virá buscar a Tua igreja. E para isso nós precisamos nos preparar, estarmos cada dia, Pai, voltando nossa visão para a leitura da Tua Santa Palavra, meditando na Tua Santa Palavra, como o pastor acabou de manifestar aqui, as profecias de Isaías, que algumas já se cumpriram e as outras vão se cumprir. E eu confio plenamente que elas vão se cumprir. E as coisas que têm acontecido, está acontecendo, é para nos trazer alerta, para estarmos realmente confiantes que o Senhor tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder, Ele pode nos dar a vitória e nos sustentar cada dia a dia, até o momento em que Jesus voltar para levar a sua igreja, ou quando nós formos também recolhido em caso particular. Eu venho agradecer a todos por essa noite, que todos possam confiar plenamente que Jesus é o Senhor e o nosso Salvador e o nosso Redentor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.